crianças! Criançada, vamos hoje para mais uma aula com a professora Edla. Estamos aqui novamente para estudar muita matemática e hoje a aula está bem interessante, como sempre, todas as aulas de matemática, que os outros professores não ouçam, me ouçam, mas todas as aulas de matemática são maravilhosas. Né? Amo a matemática e eu sei também, pode contar o segredo para mim, eu sei que vocês gostam de matemática. E hoje nós teremos a nossa aula 2. Na aula 2 teremos grandezas e medidas, é o eixo da nossa aula 2. O conteúdo, instrumentos de medida não convencionais, passos, palmos e outros, etc. E convencionais, régua e fita métrica. Habilidade, comparar através de estratégias pessoais, grandezas de massa, comprimento e capacidade, tendo como referência unidades de medidas não convencionais ou convencionais. Crianças, então, vamos lá. Vamos para os nossos instrumentos de medidas não convencionais. O que nós temos de não convencional? O que é não convencional, crianças? O que é não convencional? Aquilo que não é muito comum das pessoas usarem. Mas, mesmo assim, você já deve ter ouvido alguém falar em casa sobre medir usando polegada. Polegada. Já ouviram alguém falar, com certeza já ouviu alguém falar sobre palmo, um palmo, 2 palmos, não é a palma de banana, isso é um palmo, sim, a distância de 5 dedos. Pé, passo, há tantos passos, então vocês já ouviram falar dessas medidas, e essas medidas todas, crianças, todas essas medidas, elas existem, nós falamos todos os dias, e são medidas, também faz parte da matemática. Olha que legal, polegada, o palmo, quantos palmos tem essa mesa? Eu quero 2, 3 polegadas. Quando você vê alguém lá comprando um cano, lá no material de construção, naquelas lojas, quem já foi lá? Ah, eu quero um cano de tantas polegadas, 1,5 polegadas. Então, é algo que você já ouviu, crianças. Pé. O pé, quantos pés? Geralmente pés para altura. Ah, está a tantos pés, esse balão subiu a tantos pés, né? Tem tantos pés de altura. Passo, quantos passos eu tenho? Eu uso quantos passos daqui até a cozinha? Quantos passos eu uso daqui até a varanda? Então, são medidas de comprimento, são instrumentos não convencionais que nós usamos também. Mas nós temos aqueles instrumentos de medidas convencionais. O que são convencionais? Que todos utilizam no seu trabalho, em casa, e é convencional em todo lugar. Imagine, crianças, nós usamos esses instrumentos para medir. Pode ser em Manaus, pode ser em Manacapuru, pode ser no Iranduba, pode ser em Anuri, pode ser em Urucará, minha terra. Pode ser em qualquer lugar nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar usamos esses instrumentos. São chamados instrumentos convencionais. E vamos para a medida desses instrumentos convencionais. Crianças, vamos aqui ver na prática o que é um instrumento convencional. Então, aqui eu tenho a trena. Você já deve ter visto esse instrumento aqui, a trena. A trena, vou mostrar como utilizar a trena. E serve para medir qualquer superfície. Então, nós medimos superfície. Quem já visualizou esse tipo de equipamento? Isso é um instrumento convencional. É muito utilizado quando se vai construir uma casa, com certeza utilizam bastante, até mesmo em casa, para medir qualquer espaço. Nós podemos utilizar a trena. Temos, além da trena, então ela é convencional. É utilizado em Manaus,
Manacapuru, Iranduba, Estados Unidos, Japão, é uma trena. Então, a medida é convencional. Essa medida aqui é comum para todos, Então, por isso o nome convencional. Então, essa aqui é a trena. Agora, você também tem um outro instrumento, talvez aí na sua casa, também é um instrumento convencional. Olha como é bonita a régua da professora. Então, essa régua aqui, vocês devem ter uma régua em casa. Também é muito utilizado na escola, é utilizado no nosso dia a dia. Então, ela é o quê? É um instrumento convencional. Régua, trena e balança. Quem já não foi, né, se pesar, descobrir, verificar sua massa, foi lá na drogaria, na farmácia, subiu lá na balança para ver qual a sua massa. Então, temos muitos instrumentos convencionais. Ou, agora que nós estamos aí, nesse momento que não é muito feliz, que é desse vírus que vocês já ouviram falar, do Covid-19. Então, de vez em quando, com certeza alguém está lá medindo a sua temperatura, utilizando o quê? Termômetro. Então, o termômetro é convencional também. Então, o mesmo termômetro, essa medida que nós usamos aqui em Manaus, é usado em qualquer lugar. Então, por isso que são medidas convencionais, instrumentos convencionais. Trena, régua, balança, termômetro. Então, são as medidas e com instrumentos convencionais, que vocês, com certeza, crianças, já usaram e já viram alguém fazendo essas medidas. E essas medidas convencionais, o que nós temos? Nessa medida convencional, nós temos o metro, né? Então, o metro tem quantos centímetros? Então, aqui na minha régua, eu vou ter 1 metro? Na régua eu tenho 1 metro? Não. Eu vou ter quantos centímetros nessa régua? 30 centímetros. Será que a professora acertou? Realmente a professora acertou. Essa régua aqui, ó, roxa, linda, né, brilhando aí na tela de vocês, ela tem 30 centímetros. Então, não é 1 metro, não é. Será que essa mesa tem 1 metro? Será que essa mesa tem 1 metro? Bem, a nossa régua, 30 centímetros. Bom, como nós podemos utilizar essa régua? Nossas tarefinhas, nas tarefinhas de vocês, no caderninho de vocês, fazendo aqueles desenhos lindos que vocês fazem. Olha, eu quero ver os desenhos de vocês qualquer dia, hein? Pode mandar os desenhos que eu quero ver. Então, vocês podem fazer usando a régua, fazer aqueles desenhos lindos que vocês fazem, usando várias retas, vários triângulos, e vocês utilizam a régua. É menor. Mas, se você for medir sua casa, o seu quarto, a sua cozinha, você vai usar a régua? Até poderia, mas ia demorar bastante, crianças. Então, para isso, é usado o quê? Usado um outro instrumento. É usado outro instrumento. E, então, vamos lá. Temos 30 centímetros, tá? Não é 1 metro. Mas aqui, se eu for esticar, eu vou ter mais de 1 metro. Muito mais de 1 metro. Aqui nessa minha trena, ela tem 5 metros. E 1 metro tem 100 centímetros. 1 metro tem 100 centímetros. Então, se eu esticar aqui 100 centímetros, eu vou ter 1 metro. E aqui dentro, crianças, tem 5 metros. Crianças, então vamos lá para mais umas medidas. Vamos observar, aqui nós temos um jovem simpático fazendo uma medida, medindo usando a trena que eu há pouco mostrei para vocês. Então aqui, ele fez a sua medida usando a trena. Ele deve estar construindo o quê? Deve estar construindo uma mesa ou uma cadeira. Então, é muito utilizado pelos marceneiros, pelos carpinteiros, pelos pedreiros. Então, a trena é muito utilizada. E também pode ser utilizada por nós, professores de matemática.
nós vamos utilizar para as medidas, ensinar as medidas de comprimento para as crianças, que eu sei que vocês estão aprendendo, estão gostando muito da nossa aula sobre medidas de comprimento. Bem, observando aqui o nosso rapaz, o nosso jovem, ele está fazendo a medição aí de uma mesa. Então, ele mediu e está em centímetros. Não tem 1 metro. Não tem 1 metro. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, não tem 1 metro, tem bem menos de 1 metro. Quanto será essa medição aí? Então, daqui até aqui, seria quanto? Uns 20 centímetros? 20 centímetros. Então, essa medida, 20 centímetros. Além da trena, que agora nós estamos observando como se utiliza a trena, né, numa construção de móveis. Também temos as outros instrumentos. Temos outros instrumentos. Nós temos aqui a régua. Lembra da régua da professora? Aqui essa também tem, ela tem 30 centímetros. Essa régua que vocês podem desenhar, vocês podem fazer muitos desenhos bonitos, vocês podem fazer qualquer desenho num papel. Agora, quando é maior que um papel, nós podemos usar fita métrica. Então, essa aqui é a régua que está no material de vocês da escola. Você tem uma régua em casa, tem no seu material. E temos agora uma bem maior que a régua, que é a fita métrica. Então, aqui nós temos a fita métrica. O que nós podemos medir com fita métrica? Régua, fita métrica são instrumentos convencionais. O que nós medimos com fita métrica? A altura das crianças, a altura dos adultos. Nós medimos a altura, podemos medir a altura, podemos medir qualquer objeto, e ela é bem mais fácil, bem mais maleável, bem mais flexível, ela é bem molinha, essa fita métrica. Quem usa muito fita métrica? Costureira. Costureira usa muito, os alfaiates, eles vão medir, vão tirar as medidas do nosso corpo para fazer as roupas. Então, é muito utilizado a fita métrica. Muito utilizado onde? Em confecção. Confecção, o que é confecção? Roupas, né? Em roupas, para fazer as roupas usamos muito fita métrica. O que nós também podemos medir com fita métrica? Pensem comigo, o que nós podemos medir com fita métrica? Eu sei que vocês sabem muitas coisas que podemos medir com a fita métrica. Vamos lá? O que nós podemos medir? Pessoas, altura, o pé, nosso pé também, a mão podemos medir com a fita métrica. Então vocês podem pegar uma fita métrica, claro que se o adulto assim o permitir, porque fita métrica é um instrumento convencional, como a professora falou no início, instrumento convencional é utilizado em qualquer lugar e é utilizado por profissionais. Então, se ele assim permitir, você pode fazer muitas medidas usando a fita métrica. E você vai usar na régua e na fita métrica, você vai usar a unidade de medida centímetros. Você vai usar os centímetros. Não esquecendo que 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, nós podemos fazer muitas medições utilizando fita métrica e régua. Crianças, vamos agora pensar junto com a professora quais as profissões que usam esses instrumentos
convencionais. Lembra que a professora falou lá no início da aula que são instrumentos convencionais que se usa aqui na nossa cidade, numa cidade vizinha, no outro país. Então, essas profissões de muitas pessoas que utilizam esses instrumentos convencionais. Pensem comigo, vamos aqui escrever algumas profissões que são usados esses instrumentos convencionais. Não é só o seu vizinho, alguém na sua casa que utiliza. Em outros lugares e outras cidades também se utilizam esses instrumentos. São instrumentos muito popular. Muito popular. O que é popular? Muito utilizado. Então, vamos lá listar alguns profissionais. O primeiro profissional que vem à mente seria o engenheiro. Quem é o engenheiro? Aquele que constrói, que desenha e constrói casas, edifícios, são os engenheiros. Engenheiro utiliza muito fita métrica, utiliza trena para fazer seus desenhos de prédio, casa, residência, jardins, lojas. Então, eles usam bastante fita métrica, régua ou até mesmo trena. Agora, a trena, a professora falou bem no início. Quem que pode utilizar a trena? Que utiliza? Pedreiro, né? O pedreiro utiliza a trena. Só o pedreiro? Será que é só o pedreiro que utiliza a trena? Tem um outro também, o professor de educação física. O professor de educação física. O professor de educação física, quando que ele vai utilizar? Quando ele vai medir a sua altura. Então, ele mede a sua altura, ele também mede a sua massa, você sobe na balança e você vai lá, ele faz aquele controle que tem no diário e você, no início do ano, no final do ano, quanto você cresceu, criança, e vocês crescem tão rápido, crianças, vocês crescem muito. E ele faz esse controle. Quem mais utiliza fita métrica, balança? Quem mais utiliza esses instrumentos? Régua. Quem mais? Professor de educação física. Só o professor? Só o engenheiro? Só o pedreiro? Não. Costureiras. As costureiras também usam muito fita métrica. E utilizam trena, utilizam esses instrumentos convencionais. E como eu falei para vocês, esses profissionais, tem outros profissionais além desses. Além deles usarem, não importa o local que cada um more. Não importa o local que cada um more. Eles vão utilizar esses instrumentos, porque são instrumentos que são profissionais, que chamamos de convencionais, qualquer lugar do mundo. Essa é a beleza da matemática, crianças. É tão linda a matemática, porque ela é a linguagem universal. Em qualquer lugar do mundo se fala a mesma coisa. A febre que se é medido com termômetro aqui em Manaus, também é em São Paulo. É o mesmo instrumento, o termômetro. E é da mesma forma. Assim também como lá na China, que estão sempre utilizando o termômetro por causa dessa febre, dessa situação que estamos vivendo, né, do Covid-19, estão utilizando bastante termômetro. Então, são os chamados instrumentos convencionais. E nós temos muitos, podemos ficar muito tempo falando de tudo que pode ser medido com esses instrumentos, e até mesmo os que não são convencionais. Então, vamos agora, vocês já falamos bastante, já conversamos bastante, então vamos agora para o nosso exercitando. Chegou aquele momento de você mostrar que está gostando da aula, que eu sei que vocês estão. E eu vou ouvir daqui as respostas de vocês, hein? Pegou o caderninho? Pegue o caderno, pegue o lápis, pegue a régua se você tiver. Pegue o que você tiver aí próximo de você, chama um adulto para lhe ajudar também e vamos lá juntos fazer o nosso exercitando.
Primeira questão do nosso exercitando crianças, nós temos Maria Rita levou seus filhos Ana Clara, 8 anos, Rodrigo, 11 anos, Mariana, 2 anos e Luiz, 4 anos, ao médico, para saber se eles estão se desenvolvendo e crescendo adequadamente para a idade. Observe a cena a seguir e responda. Então, nós vamos observar os meninos. Os meninos, olha como eles são bonitos, mas eu sei que vocês são mais bonitos que eles, mas para a mamãe deles, eles são lindos. Ana Clara, Rodrigo, Mariana e Luiz. Então, eles foram para verificar o quê? Que a mãe deles queria, se eles estavam se desenvolvendo. O que é se desenvolver? Se eles estavam crescendo, de acordo com a idade deles, se eles estavam realmente crescendo com a idade correta que estava cada um. Então, vamos lá. O que nós temos aqui que nós podemos observar? Letra A. Qual é a criança mais alta? Letra B. Qual é a criança mais baixa? C. Quem é mais alto? Luiz ou Mariana? E você? Sabe qual é a sua altura? Segundo, escreva no seu caderno o nome dos itens que podemos comprar por metro. Então, você vai escrever no seu caderno o nome dos itens, desses objetos aí que podemos comprar por metro.
Crianças, vocês entenderam? Então, vamos ler novamente a questão 1. Vamos, leiam comigo. Vamos ler novamente para exercitar. Questão 1. Maria Rita levou seus filhos, Ana Clara, 8 anos, talvez seja a idade de vocês, Rodrigo, 11 anos, mais velho, e a Mariana, 2 anos, a bebê, e Luiz, 4 anos, ao médico para saber se eles estão se desenvolvendo e crescendo adequadamente para a sua idade. Observe a cena a seguir e responda. Então, vamos lá, pensar juntos, vamos mais uma vez observar aqui. Nós temos aqui uma imagem semelhante à régua. Tá? Então, temos aqui, parece uma régua. Tá? Então, se eu fosse numerar aqui, seria o quê? Centímetros, né? Se eu fosse numerar, então, essa régua aqui está em centímetros. Pode ser uma fita métrica para medir a altura das crianças. Então, aqui eu tenho a altura da Ana Clara. Mais acima eu tenho do Rodrigo. E embaixo eu tenho a Mariana. E o Luiz um pouco acima da Mariana. Então, aí está as medidas de cada um. Medida de altura, medida de altura. Também você em casa pode até pegar uma fita métrica e pedir para um adulto medir sua altura. O professor de educação física já deve ter feito isso, ou o seu médico, pediatra, quem já foi, eles fazem isso. Ele tem, algumas casas, inclusive, tem uma régua com uma girafa ou algum tipo de animalzinho acompanhando o crescimento da criança. E vocês talvez já tenham uma régua dessa em casa. Se não tem, pega uma fita métrica ou até um barbante, crianças. Pode utilizar barbantes. Observa que aqui é uma régua, mas eu posso usar uma fita e medir a altura. Então, agora vamos para as perguntas. Qual é a criança mais alta? Essa aí que vocês falaram, que falaram bem alto, eu ouvi daqui. Quem era a criança mais alta? Qual a criança mais baixa? Com certeza você sabe qual é a mais baixa. Então, a mais alta. Qual é a criança mais baixa? Qual é a criança mais alta? Olhem aí os meninos bonitos, as crianças. Letra B. Qual é a criança mais baixa? Letra C. Quem é o mais alto? Luiz ou Mariana? Letra D. E você? Sabe qual é a sua altura? Agora, crianças, vamos para a pergunta número 2. Todos já estão aí com seu caderno, pegue seu lápis e vamos escrever bem bonito. Eu sei que vocês já estão escrevendo aí. Olha, eu quero olhar, hein? Vou olhar daqui. Então, vamos lá. Escreva no seu caderno o nome dos itens que podemos comprar por metro. Então, o que nós podemos comprar por metro? Você já deve ter ouvido alguém falar que vai comprar, eu quero 2, 3 metros de um certo objeto. Então, você já deve ter ouvido falar muito isso. Nas aulas de educação física, tem algumas coisas aí que aparecem nas aulas de educação física. Né? Então, o que nós podemos comprar por metro? Pense aí um pouquinho, o que nós podemos comprar por metro. E você vai escrever, olhando as figuras, você vai escrever o que nós podemos comprar por metro. Aqueles itens que podem ser comprados por metro. Vamos resolver? Crianças, vamos aqui corrigir, vamos aí fazer junto comigo. Aliás, vocês já fizeram no caderno de vocês, agora vamos conferir. Eu vou corrigir aqui com vocês, vamos estar corrigindo o exercício de vocês. Acredito que com a aula que vocês tiveram há pouco, vocês com certeza
vão acertar todas as questões, aprenderam a utilizar os instrumentos e vão conseguir acertar todas. Maria Rita levou seus filhos, Ana Clara, 8 anos, Rodrigo, 11 anos, Mariana, 2 anos e Luiz, 4 anos, ao médico para saber se eles estão se desenvolvendo e crescendo adequadamente para a idade. Observe a cena a seguir e responda. Então, nós temos aqui a imagem deles, Ana Clara, Rodrigo, Mariana e Luiz. Então, vamos lá responder. Qual é a criança mais alta? Qual é a criança mais alta? Observando aqui a régua, a suposta régua, nós temos quem mais alto? Rodrigo. Acertaram? Rodrigo é o mais alto? Rodrigo é o mais alto. Letra B. Qual é a criança mais baixa? Criança mais baixa, a menor, quem é? É a Mariana. Então, Mariana. Então, a criança mais baixa, Mariana. Quem é mais alto? Luiz ou Mariana? Olhando para os dois estão ali na ponta, né? Luiz e Mariana. Quem é o mais alto? O Luiz. O Luiz é o mais alto. O Luiz é o mais alto. E você, sabe qual é a sua altura? Qual é a sua altura, jovem? Qual é a sua altura, crianças? Você que está aí em casa já deve ter pedido para algum adulto fazer essa medição, né? Qual a sua altura? E você vai escrever a sua altura. A sua altura será em centímetros. A professora vai escrever a altura dela. A professora tem 1,63 m. Eu pareço alta por causa do salto, que tem centímetros a mais. Mas a minha altura é 1,63 m. E a sua altura? Então, essa é a nossa primeira questão. Letra A, Rodrigo. Letra B, Mariana. Letra C, Luiz. Letra D, eu não sei qual a sua altura, mas você sabe. E você com certeza já escreveu aí a sua altura. Você sabe qual é a sua altura. Então, vamos agora corrigir a segunda questão. Escreva no caderno, já deve estar escrito com a sua letra bonita, o nome dos itens que podemos comprar por metro. Quais os objetos aí, os itens que eu posso comprar por metro? A corda, isso mesmo. Vão falando aí para mim que eu estou ouvindo. Corda. Tem mais além da corda. Tem mais além da corda. Corda, que mais? Tecido. Olha o tecido aqui. Tecido. Corda, tecido. Tem mais alguma coisa também. Tem mais. Com certeza tem mais. O que será que nós podemos comprar por metro? Corda, tecido, quem mais? O que mais? Fita. A fita. Corda, tecido e fita. O tomate não compramos por metro. O tomate não compramos por metro. Coco não compramos por metro. Então, nós só utilizamos o metro para corda, fita e tecido. Crianças, muito bom ter estado com vocês. Nossa aula hoje
foi maravilhosa, me diverti com vocês. Eu sei que vocês devem ter contado muito nos dedinhos de vocês, utilizando os instrumentos, devem ter procurado régua, devem ter feito desenhos, devem ter feito muitas coisas utilizando os instrumentos convencionais, que no início da aula eu falei. Quais os instrumentos convencionais de medida? Polegada, não convencional polegada, o palmo, o pé, o passo, então são elementos que não são instrumentos que não são convencionais. O mais utilizado desses não convencionais é o palmo. Polegada também, quando se vai comprar algo voltado para o hidráulico. O que é o hidráulico? Canos para água. Então, geralmente se usa polegada, essa medida aqui, mas ela não é convencional. Não é um instrumento convencional. Por que não é convencional? Porque cada um vai ter sua própria medida. Então, são medidas aproximadas. Mas nós vimos também o que? Os instrumentos convencionais, que em qualquer lugar do mundo utilizamos. E profissionais que utilizam ele, que é o metro, que é a nossa unidade de medida padrão. Um metro equivale a 100 centímetros aqui em Manaus, no Iranduba, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar, 1 metro é igual a 100 centímetros. Olha como matemática é linda, é a linguagem universal, todos falam a mesma linguagem. E nós aprendemos também outros instrumentos convencionais, como a trena. A trena que a professora mostrou para vocês, que é utilizado na construção civil, para construir casas e medir. O marceneiro também utiliza e é um instrumento convencional. Termômetro, muitos de vocês já devem ter visto o termômetro desde criança, com certeza, desde bem pequenininho, porque criança vocês ainda são. Utilizam esse termômetro e agora, nesse momento que nós estamos vivendo, está sendo muito utilizado, principalmente para as crianças, para medir o quê? Temperatura, que é o nosso termômetro. Então, é um instrumento convencional. Então, é utilizado dessa mesma forma em todo lugar do mundo. A régua é o que vocês usam todo dia, é o que está lado a lado aí com vocês sempre. Crianças, muito bom estar com vocês, continuem fazendo as medidas de vocês, façam os exercícios, estudem matemática, matemática é muito lindo. Todos falam essa mesma linguagem e eu quero ver esses cadernos todos lindos, com desenho, utilizando régua. E vocês pratiquem bastante matemática, estudem, estudem. Até o próximo encontro, até a próxima aula, estaremos juntos novamente. Um beijo da professora Edla. Tchau, crianças. Até a próxima aula.